Raio aí ou não? Olha lá, hein? A última semana, gente. Aleluia. Né? Oh, meu Deus do céu. 14 dias. Ai, meu Deus. Vamos lá. Daniel 3, versículo 28 até o 30. Vamos lá. Nabucodonosor, então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o que, irmãos? Vamos ler junto. Louvado seja o quê? O Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Obrigado. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vocês viram coisa, gente? Um rei que mandou levantar uma imagem para si, que todos adorassem, agora está dizendo que não há outro Deus como o Deus de Daniel, e quem quer que adorar outro Deus, ele vai mandar matar, despedaçar e vai transformar a sua casa em um monte de entulho. Por que isso? Porque ele mesmo diz aqui, porque aqueles rapazes preferiram abrir mão da sua mão a prestar culto a qualquer outro Deus. Amém? Amém. Vamos ao capítulo 6 com Daniel agora. Daniel 6, 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Vamos ler juntos? Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões e vai livrar você e eu também em nome de Jesus. Amém. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Amém? Até aí em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Hoje vamos falar sobre glorificar a Deus. Diga aí ao Senhor: Senhor, eu quero sair daqui hoje preparado para glorificar o teu nome como estes homens aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Senhor santo, precioso, Deus de amor, usa a minha vida agora segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Senhor, vai além das minhas limitações e usa a minha vida e ministra-nos nesta noite para a tua glória e louvor, Pai. Queremos sair daqui, Senhor, como estes homens preparados para com a nossa vida prestar, Senhor, exaltação ao teu nome, glorificar o teu nome, onde o Senhor nos colocar, onde o Senhor nos enviar, nós queremos estar ali, Senhor, preparados para glorificar o teu santo nome. Usa-nos agora. Usa-me, Senhor, e abençoa cada um de nós. Que saiamos daqui abençoados, edificados, transformados para o louvor da tua glória e abençoados como Daniel, preparados para prosperar segundo a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então aplaude ao Senhor, porque hoje é motivo de adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Glorificar a Deus. Gente, a palavra glória, ela significa duas coisas importantes. Em dois momentos no hebraico, ela significa peso, carga, reputação, dignidade ou honra. É isso que significa glória. Quando chega no grego, a palavra é doxa e significa emitir uma opinião, fazer um julgamento, passar um ponto de vista a respeito de uma pessoa, de alguma coisa geralmente relacionada à pessoa. Mas também tem o significado de falar de fama, reputação e esplendor. Então, quando nós falamos em glória, por exemplo, usando a figura de uma pessoa, nós estamos indicando que aquela pessoa ela é muito importante, que aquela pessoa ela é digna de honra. Então, quando nós falamos de glorificar alguém ou nos gloriarmos, né, como muitas vezes também
o salmista ele procura inverter isso, ele fala: não me gloriarei, mas gloriar-me-ei no Senhor. Então assim, aquilo que eu sou, a honra que eu tenho, a grandeza que eu tenho, não vem de mim mesmo, vem do Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é grande. Então quando a gente fala em glorificar a Deus, né, e a palavra diz sobre isso, lá em João 1,14, quando fala sobre a glória de Deus, a gente não conhece muito sobre isso, mas fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, repleto de graça e de verdade. Olha, se nós olhamos para Jesus, né, a gente não vê um brilho nele, como muitas pessoas pensam que glória, né, é um brilho, alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. O brilho vem exatamente da importância da pessoa, daquilo que ela é e que ela faz. A palavra em Isaías vai dizer que Jesus brotou como um renovo e era como quem não tinha aparência nenhuma. Jesus não tinha uma aparência, gente, agradável. Acho que nem bonita era. Então qual é a glória que havia em Jesus? Era o amor, era a misericórdia, era a compaixão. Eram estas coisas que tornavam Jesus grande, não é? E que as pessoas o buscavam. Então quando a gente fala de glória, né, da pessoa de Deus, o que acontece? Nós temos que entender que nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E como isso não diria nem super, nem ultra, isso excede, não tem tamanho. Que não tem nem como a gente vivesse 1000 anos, a gente não chegaria a atingir toda essa glória de Deus. No entanto, Ele revela a cada um de nós a cada dia em nome de Jesus. E é isso que nós devemos de exaltar. Se eu sei o que é glória, a glória é o peso, é a carga, é o tamanho da honra, é a reputação. O que é glorificar? É tornar isso o quê? Conhecido. Então glorificar é exaltar, é pegar tudo aquilo que eu sei, não é? E de repente levantar e falar: esse é o meu Deus. Então talvez, como assim a gente, às vezes em aniversário, né? Aniversário é bom porque ali você descobre um monte de coisa que você não é, mas naquele momento você é. Ai, que você é uma pessoa boa, ou então morte, né? Você é uma pessoa boa, ai, uma pessoa tão isso, uma pessoa tão aquilo. Você começa a exaltar o quê? Qualidades da pessoa. Você começa a exaltar aquela pessoa. E fazer com Deus, glorificar a Deus, é exatamente isso, é falar de Deus, é tornar conhecido o caráter de Deus e aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Isso é glorificar a Deus. Mas para glorificá-lo eu preciso antes o quê? Reconhecê-lo. Ou, melhor dizendo, conhecê-lo na minha vida. Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou falar das qualidades de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou falar de um poder de um Deus que eu não conheço? Como é que Daniel ali na Babilônia ia falar do poder de um Deus se ele não conhecesse esse Deus? Como é que Dario ia chegar aqui e ia falar que o Deus de Daniel é Deus que livra, que salva, que faz sinais e maravilhas, se o tal do Daniel não tivesse tomado uma postura que ia exaltar essas características ou esse caráter de Deus para um rei que era ímpio? Precisa conhecer esse caráter. Precisa conhecer a glória de Deus, o seu poder, a sua majestade, aquilo que a palavra diz que é inigualável, e nós, por toda a nossa vida, como eu disse, jamais teríamos acesso a toda essa grandeza de Deus nas nossas vidas. Nós vemos muito pouco de Deus, irmãos. E mesmo as pessoas que mais oram e mais têm intimidade com Deus, ainda assim vivem uma pequena fração de tudo aquilo que Deus é, mas que ainda assim, na sua misericórdia, Deus permite que a pessoa conheça dele. E eu acho que aí é um desafio para a nossa vida. Amém? Amém, gente? Amém. Agora,
Satanás ele tem uma estratégia, não é? E está aí. Qual é a estratégia de Satanás? Está aí na tela, fala para mim. Dor e prazer. Então, são duas estratégias de Satanás que podem arruinar a nossa forma de glorificar a Deus. Uma delas é a dor, porque a dor pode fazer você se voltar contra Deus, ou nós nos voltarmos contra Deus, porque eu também posso participar disso. Porque quando você tem uma dor, qual é o seu principal alvo? Se livrar daquela dor. E na tentativa de se livrar daquela dor, você pode se esquecer de Deus. E você, inconscientemente, ao fazer isso, você está glorificando a dor. Você está reconhecendo o poder que ela tem sobre a tua vida. A dor, o sofrimento, a aflição e tudo que é relacionado a isso, que não é agradável à nossa alma, você tende a glorificá-la. Mas eu glorifico a dor, sim, quando ela passa a se tornar um instrumento importante na sua vida. Quando ela faz você questionar Deus. Amém? Amém. Né? Quando alguma coisa não acontece da maneira que você planejou, e aí você fica mal com Deus. A gente lembra a parte boa da história de Davi, no caso de Obed-Edom. É ou não é verdade? Qual é essa história de Davi e Obed-Edom? Que Davi levou a arca e aí Uzá, o que aconteceu? Ele foi lá e tocou a mão na arca. O significado, acho que muita gente sabe, você não pode servir a Deus do jeito que você quer, né? E aí por causa disso ele morreu, e diz que Davi ficou desgostoso com Deus. E ele não tocou a arca adiante, arrumou uma casa, que foi a casa de Obed-Edom, e deixou lá. E se você ler depois lá, segundo Crônica, 1 Crônica 6, não estou lembrando agora, mas procura lá, você vai achar. Diz que Davi ficou desgostoso com Deus. E foi embora e largou a arca. E ele só tornou a lembrar da arca de novo quando disseram para ele: ô rei, você cometeu uma besteira, velho. Você devia ter insistido em trazer a arca. Sabe por quê? 3 meses a arca está na casa de Obed-Edom. 3 meses Deus prospera Obed-Edom em tudo. Aí Davi se anima de novo a buscar a arca. Mas até então, sabe o que eu entendo? Que desde aquele acontecimento até ali, Davi não teve a tentativa de buscar a arca, porque ele continuou, sabe o que, queridos? Ofendido com Deus, desgostoso com Deus. E eu te pergunto, você está aqui ofendido com Deus? Não, bispo, imagina, eu estou orando, mas você pode estar orando, você pode estar jejuando, você pode estar aqui, mas lá no teu coração, por alguma coisa que talvez Deus não permitiu acontecer na sua vida, você tem uma mágoa de Deus. E tem, irmãos, tem gente na igreja com mágoa de Deus. A pessoa pode não confessar. Talvez até uma mágoa inconsciente. Davi naquele momento, ele talvez não mediu, porque ele era um homem que amava muito a Deus, mas ele não mediu aquele descaso que por 3 meses ele teve com a arca, que ele esqueceu que a arca poderia fazer, proporcionar na vida dele. Ele esqueceu por um ressentimento com Deus. Não tenha ressentimento com Deus no teu coração. Amém? Amém. E aí nós temos por outro lado o que? O prazer. Ô bispo, mas o prazer, sim, da mesma maneira que a dor pode fazer a gente se voltar contra Deus, o prazer pode fazer o que, irmãos? A gente, o que está escrito aqui? Esquecer de Deus. Diga, a dor, fala comigo, a dor pode me fazer voltar-se contra Deus. E o prazer pode fazer com que eu esqueça de Deus. Por que eu esqueço de Deus? Porque aí a própria bênção que Deus me deu, eu começo a fazer o quê? A apreciá-la mais do que o Senhor. A própria bênção que Deus me deu, ela pode começar, como eu digo, até algumas situações até inconscientemente, a outras até consciente mesmo, não é? O que acontece? Ela começa a ocupar o lugar de Deus na minha vida. Eu começo a me satisfazer mais com aquilo do que com Deus. E seja o que for. Se a sua família, se o seu trabalho, se a sua fama, se o seu sucesso, se o seu time de futebol. Amém? Se as coisas boas que Deus te dá,
e que são exemplos, eles começam a tomar mais tempo seu do que o tempo que é devido a Deus. É um exemplo de que você está glorificando mais estas coisas, exaltando mais elas na sua vida do que ao Senhor. Jesus fala uma certa vez uma parábola de um senhor, de um rapaz, de um pai que tinha um noivo, um filho, ele era noivo, ia casar, e ele deu um banquete. E na tradução dos judeus, né, o casamento tem dois convites. Primeiro tem um avisando, convidando aquela pessoa, e aí depois no dia do casamento, aí vai de novo o mensageiro avisar, o casamento é amanhã, vamos lá, todo mundo. E aí diz que os mensageiros saíram. E eles chegaram na casa, um falou assim, não, hoje eu tenho que ver os bois que eu comprei. Aí chegou na outra casa, não, hoje eu tenho que ver o campo que eu comprei. Cara, Deus me deu graça, Deus me abençoou e eu comprei um campo. Eu vou lá hoje. Chegou na casa de outro, cara, Deus me deu a mulher dos sonhos. Deus me deu um marido abençoado. Nós acabamos de casar e vamos para a lua de mel. Peraí, mas eles tinham recebido o convite antes. Eles não podiam estar se excusando agora. Ou não podiam, né? Deixa eu mudar aqui, excusão ou pisto. Eles não podiam estar se desculpando agora. Talvez ficasse melhor excusando, né? Porque desculpar agora fica mais claro, né? Eles não podiam estar se desculpando agora. Acabou o culto de domingo passado, eu sei que no próximo domingo tem culto. Eu não tenho desculpa, irmãos. Amém? Amém. E aí aquele servo chegou para o seu senhor e falou assim, ó, eles não vão vir no casamento. O cara ficou bravo. Caramba, mandei avisar antes. Caramba, casasse outro dia, que fosse ver o campo outra hora. É o seguinte, eles não têm mais lugar no nosso meio. Fecha as portas para eles. Essa gente que eu achei digna e escolhi para minha festa, não quer vir? Eles não entram mais aqui. Vai pelas ruas, pega os mendigos e põe aqui na minha festa. Os mendigos aqueles que eu não chamei, aqueles que não estão preparados, põe na minha festa. Mas eles você não deixa entrar mais aqui. Mas até como mendigo precisa ter cuidado. Porque quando todo mundo soube que aquele senhor chamou para ir para a festa, que cada um foi para casa, tomou banho, botou lá, sei lá, usou um palmolive, tomou banho direitinho, passou um Rexona daquele, sabe aquele antigo? Ou então aquele, fugiu o nome dele agora, meu Deus, aquele que era um frasquinho preto marrom, lembra? Dos antigos. Cada um deu um jeito, foi para casa, tomou banho. O Senhor chamou, velho. O cara lembrou de mim. Ainda tudo bem, vai ainda que não encaixe, porque os outros que vieram os dignos não foram, mas o Senhor nos encaixou. Vamos lá. Mas teve um que não se preparou, irmão. Teve um que não teve preocupação. Você vê como servir a Deus com negligência é triste? Aquele único que não se preparou, não procurou botar uma roupa de festa. Quando o Senhor chegou, foi o primeiro que ele viu. Por que aquele cara está daquele jeito? Talvez alguém falou, não sei, talvez. Falou, não, eu tinha que ter dado um jeito. Eu chamei. Pega ele e põe lá. E ele vai para o castigo. E ele vai para a mão dos atormentadores. Você vê como que, assim, irmãos, nesse exemplo de Jesus, é sério a gente negligenciar e não permitir que nem mesmo as bênçãos que Deus nos dá se tornem nosso prazer absoluto, mas que seja sempre o Senhor. Nosso prazer absoluto seja sempre o Senhor. A gente tem que entender no nosso coração que nós somos chamados para o louvor da glória de Deus. Coloca aí, próximo. Olha lá. Qual é a razão da nossa existência? Você consegue ler aí, não? Qual é a razão da sua existência? Ficar rico? Prosperar nessa terra? Não. Isaías 43:6, Deus fala a respeito do povo de Israel. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome. A quem criei para a minha... Para que eles foram criados, irmãos? Para a glória de Deus. A quem formei e fiz.
Novo Testamento. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam algumas coisas, certo? Qualquer outra coisa, não é algumas. Façam, diga comigo, façam qualquer outra coisa. Como é que eu devo fazer, irmãos? Tudo para a glória de Deus. Qual é a razão da sua e da minha existência? Fazer tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus. Diga, a razão da minha existência é glorificar a Deus. Diga para o seu irmão, a razão da nossa existência é glorificar a Deus. Amém? Em nome de Jesus tem que estar no seu coração. Amém. Nós vemos um evangelho que incentiva a glória pessoal. Mas eu já disse, o salmista várias vezes ele diz: no que eu tiver que me gloriar, gloriar-me-ei no Senhor em nome de Jesus, que é o Deus da minha salvação. E olha que o salmista, querido, muitos dos salmos foram escritos por Davi, um rei que tem coroa, que tem glória, que tem um exército e que poderia dizer de si mesmo: olha que homem que eu sou, olha que nível que eu cheguei, eu tenho um exército maravilhoso, eu tenho gente fiel a mim. Mas ele não diz nada de si mesmo, pelo contrário, ele diz: se eu tiver que me gloriar, gloriar-me-ei no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém. Não se glorie no seu trabalho, porque hoje você tem e amanhã você não pode ter. Não se glorie na sua família, não se glorie em nada dessa terra. Faça do Senhor a sua glória em nome de Jesus, porque Ele é Deus e salvação para você, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. E a gente tem que entender que esse é o propósito. Bispo, Deus nos criou para a glória dEle. Deus nos criou para que nós sejamos, aqui como diz Isaías, quem é chamado pelo meu nome, que eu criei para a minha glória. Então quer dizer que eu aumento a glória de Deus. Não se trata disso. Você nem aumenta nem diminui. Mas você foi criado para se tornar parte da glória de Deus. Ele nos dá a revelação e Ele nos dá a manifestação dessa glória na nossa vida em nome de Jesus. Amém. Você entende isso, irmãos? Amém. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Você tem que viver de uma forma. Você conhece a Deus, então Deus manifesta a você e a mim a grandeza dEle, a glória dEle. E Ele espera que nós andemos de um modo que essa grandeza e essa glória de Deus, ela se torne conhecida de todos os homens. Deus nos dá a revelação da glória dEle, do poder, da grandeza, da soberania, de tudo que Ele é, a grandeza dEle, irmãos, só para a gente ter uma autossatisfação na nossa vida. Mas porque Ele espera que a gente ande de uma maneira que tudo isso que Ele nos dá como revelação se manifeste em nós, como se manifestou naqueles homens, como se manifestou em Daniel, se manifeste em nós no dia bom, no dia dos perigos, e as pessoas olhem para nós e reconheçam: a glória de Deus está sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. De uma maneira que eles confessem. Não que a gente diga: eu tenho a glória de Deus. Gente, a gente tem umas besteiras que a gente fala: eu sou servo de Deus, eu sou a glória de Deus, a presença de Deus está comigo. Me mostre. Tiago não diz? Me mostra a tua fé com as coisas que você faz. Não é isso que a palavra ensina, irmãos? Amém. Tiago fala sobre isso quando está falando com fé. Você tem fé? Me mostre as coisas que você faz com a tua fé. Eu quero dizer para vocês, irmãos, você é servo de Deus? Você tem a presença de Deus? O poder de Deus está na tua vida? Então me mostra o que você tem feito. Quais são as tuas obras? Se isso é uma verdade. A gente tem que sair desse evangelho místico, que nós temos Deus, que nós somos Deus, nós incorporamos, mas que exteriormente a gente não vê Deus. Deus tem que ser visto nas nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Você pode repetir isso, diga: Deus precisa. Deus precisa. Não que Ele necessite, Não que Ele necessite, mas é necessário mas é necessário que Deus seja visto Deus seja na minha vida, na minha em vida, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém? Como posso glorificar a Deus? Em primeiro lugar, diga: eu posso glorificar a Deus Eu posso glorificar com uma a Deus vida com uma de vida contentamento. de contentamento. Amém? Amém. Eu estava vendo uma figurinha, até separei, baixei lá do
do coisa. Tinha um cara em cima com um pedaço, sabe quando você corta o bolo, como é que fala? Uma fatia de bolo. E o cara feliz com a fatia de bolo e tal. E o outro embaixo, com o restante do bolo, com a cara feia. Mano, o cara tava com o restante do bolo inteiro, uma cara feia, parruda, né? Porque tava faltando um pedaço. O que tinha um pedaço, feliz da vida. O outro tinha praticamente o todo emburrado. Por que faltava um pedaço? Contentamento. Tem gente que tem, que recebe e nunca está satisfeito. Tem gente que tem uma porção pequena, mas ele é satisfeito. Amém. Aí precisa descobrir o que é uma vida de contentamento. Aí tem o texto de Filipenses 4, versículos 11 a 13. Paulo ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Isso ele fala quando ele recebeu a doação lá da igreja em benefício dele. Então ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter o quê? Fartura. Aprendi o segredo de viver o que, irmãos? Contente. Quando? Em toda e qualquer situação. Oh, Deus, nos ensina isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você pode pedir para Deus: Deus, me ensina isso em nome de Jesus. Me ensina isso. Oh, Deus, me ensina. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado. Seja com fome, porque esse raio desse bicho cortou tudo para eu comer. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso. Aquele que me fortalece. Veja que Paulo está dizendo isso em sentido de sair para conquistar por aí. Ele está dizendo no contentamento que ele tem da vida com Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Paulo está ensinando para a gente, e entenda uma coisa: Paulo não está aqui fazendo qualquer apologia ao comodismo. Ele está dizendo: eu estou sossegado. Não está dizendo. Ele não está falando apologia ao comodismo, mas ele está nos ensinando a enxergar a bondade de Deus em tudo. Amém. Você enxerga a bondade de Deus em tudo? Você enxerga a bondade de Deus o tempo todo? Sim ou não? Eu diria que a maioria não. Eu diria que talvez 90% das pessoas na igreja não enxergam a bondade de Deus no dia mau. O Salmo 105 diz assim: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Pode dizer comigo? Diga: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom mesmo? Enche a boca aí e fala: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Pensa naquele prato que você mais gosta. Você fala assim: ai, que coisa boa. Então fala de Deus agora: o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Olha como nós estamos parados, irmãos, em nome de Jesus. Mesmo por um dia mau, nós estamos parados todos os lados. Mas a gente não enxerga isso. Paulo está mostrando aqui, gente, quão profundo que a gente pode encontrar satisfação. E na verdade ele está mostrando que a dor, o sofrimento, no caso ele apresenta o quê? A fome, a escassez. Como ele está mostrando também que ter alimento, que é o quê? O prazer, ter o alimento, ter a fartura, são momentos e ocasiões para nós exaltarmos a glória de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Amém. A dor, o sofrimento é uma oportunidade para a gente exaltar o nome do Senhor, sim, em nome de Jesus. Às vezes com choro, às vezes, como diz a palavra, chorando à noite, mas acreditando. Pela alegria vem, pela manhã vem alegria. Muitas vezes semeando e regando a terra com lágrimas, mas na certeza, um dia eu vou fazer esse caminho aqui com as bênçãos dos meus braços em nome de Jesus Cristo. É ou não é verdade? Então o sofrimento não é para a gente se desesperar e quebrar aliança com Deus, ou ficar amuado, como diz meu pai, com Deus. Estou amuado. Não. Senhor, no dia da dor eu vou te exaltar e eu vou te honrar em nome de Jesus. E quando eu estiver nas pastagens verdejantes, eu também te glorificarei, seja qual for a ocasião, Senhor, porque o Senhor não muda jamais, o teu amor é eterno, a tua misericórdia é sobre a minha vida cada dia. Se você parar, que você está de pé no dia mal por causa da misericórdia de Deus, nem isso as pessoas enxergam.
Quando já passaram por lutas terríveis aqui, ou estão passando? Levanta a mão. Por que você está passando? Porque Deus tem dado para você o escape, senão já tinha sucumbido. Deus não promete livrar tudo, irmãos, mas 1 Coríntios 10:13 diz que Deus, Ele nos dará um escape, de sorte que possamos suportar o desafio, que possamos suportar o sofrimento. Então Paulo está ensinando para a gente aqui que tanto o momento difícil quanto o momento de alegria, de prazer nas nossas vidas são desafios para que nós possamos glorificar ao Senhor nas nossas vidas. Aquilo que esses rapazes estão vivendo, aquilo que Jesus viveu na cruz. Jesus em João 17 ele ora: Pai, eu glorifiquei o teu nome. Aonde que ele glorificou? Com a sua maneira de viver, aquilo que ele fez ir lá na cruz, um lugar de dor, um lugar de sofrimento e morte, mas ele glorificou o Pai lá. Ali foi eu diria o cúmulo da glorificação ao Pai. Amém? Amém. Agora, Paulo fala sobre isso, não é? Agora, qual é a fonte desse contentamento? Vamos ler o próximo slide. Diz assim, ó: qual é a fonte do contentamento? Vamos ler junto? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Guarde isso, por causa de Cristo. Por causa De Cristo. Então guarde isso, anote. Aí ele continua: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo está dizendo: eu perdi tudo por causa dele. Vocês sabem quem era Paulo? Um homem de dupla cidadania, um homem de uma religião que ele foi criado desde a infância pelo melhor dos mestres, um homem que tinha recurso, irmãos, um homem que tinha dignidade, um homem que era respeitado. E você sabe no que Paulo se tornou depois da conversão dele: um desagrado. E ele fala o quê? Perdi tudo por causa dele, que eu conheci. Eu conheci Jesus, perdi tudo. Aí ele completa agora dizendo o quê? Assim, ó: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém? Amém. O que Paulo está ensinando? Não se trata de desconsiderar ou diminuir a bondade de Deus, né? Mas se trata de uma coisa: em conhecer a Cristo tão bem, amá-lo tão profundamente, conhecê-lo de uma maneira que Ele é a minha satisfação em tudo para esta vida. É um amor que Paulo está falando. Eu me apaixonei por esse homem. Eu entreguei minha vida a Ele. Ele é tudo. Eu descobri que de repente tudo aquilo que eu tinha é nada perto da grandeza dele. Então Paulo está nos ensinando, irmãos, que quando a gente conhece Jesus, quando o amor dele enche o nosso coração, quando a gente entende o preço que ele pagou por nós, Paulo está dizendo: eu amo tanto Jesus que eu estou pronto a receber o que ele tem para me dar, como eu estou pronto para perder o que ele tem para tirar da minha vida. Eu estou pronto. Por isso que ele fala: é esterco. Quando ele diz esterco, está se referindo às coisas boas. Ele não está dizendo que a gente não deva de aproveitar as coisas boas que Deus nos dá, mas ele está dizendo que quando as coisas boas de Deus começa a competir com Deus na minha vida, isso já virou meu inimigo, tem que ser tirado. É esterco. Quando o meu trabalho começa a competir com Deus, com Jesus, ele vira esterco. Quer dizer, eu posso fazer isso se eu estou em Cristo. Agora, se não é alguém que experimentou toda a grandeza de Cristo, o trabalho passa a ser importante e ele abraça como se fosse o último refúgio e socorro da vida dele. A prosperidade é o último recurso e socorro da vida dele. A família é o todo recurso que ele tem na face da terra. E ele vai dando valor às coisas mais do que a Cristo. Paulo diz: comigo eu conheci a grandeza de Deus e ainda estou perseverando em conhecer, porque ainda tem mais. Então é o seguinte: qualquer coisa que se coloque entre mim e Deus é esterco. Está aprendendo, irmãos? Amém. Está guardando isso na sua vida? Amém. Por isso que Jó diz uma coisa, quando a mulher louca dele diz: amaldiçoa esse Deus e morre, cara.
Você perdeu teus filhos, você perdeu tua fazenda, você perdeu tudo, a tua saúde, você está aí pele e osso, não é? E ainda cheio de ferida. E é o seguinte, mano, a minha mala está pronta. Amaldiçoa esse Deus que só te faz mal. Jó, quem está anotando, anote aí, Jó 2:10. E Jó diz assim: você é doida, né, mulher? Você é talvez uma religiosa, porque você aprendeu só a receber coisa boa de Deus. Mas quem somos nós? Se nós estamos prontos para receber as coisas de Deus, por que não podemos receber as coisas más? Jó diz assim: sabedoria de Jó. Que tem isso aqui? Então nunca abra sua boca para murmurar, queridos. Deus tirou algo, então se dobre, ajoelhe, vá orar e pergunte: Senhor, no que o Senhor está me disciplinando que eu estava errando contra o Senhor? Amém? Amém. Geralmente quando a gente é disciplinado, a gente faz o quê? Igual talvez os levitas não, que eu não gosto desse termo de usar com vocês, mas os músicos estejam fazendo aí comigo hoje. O bispo é mau, o bispo não sei o quê, o bispo prefere fazer a igreja sofrer. Não, eu prefiro que a coisa seja feita certa. Mas quando a gente é disciplinado, a gente nunca enxerga uma boa coisa na disciplina, não é verdade? Poxa, eu sou uma boa pessoa, fez isso comigo, não sei o quê, não mereço. Então, se Deus tira, ore, busque Deus a revelação, porque Ele está tirando. Mas certamente, Deus vai tirar aquilo que compete com Ele. Amém? Amém. Porque o nosso contentamento tem que ser no Senhor. Paulo ensina uma coisa a Timóteo, aquele jovem menino, e ele diz assim, ó: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso o quê? Mais uma vez lembrando, Paulo não está fazendo apologia ao comodismo, não vai cruzar e falar: eu tenho uma calça jeans boa, eu tenho uma camiseta, lá tem um pacote de feijão, arroz, farinha, depois te compra um jabá, aleluia. Não, Deus está falando: continue trabalhando, você vai comendo o que você produzir. Amém? Amém. Mas Paulo está ensinando contentamento, estejam com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, às armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os eu quero. E aí nasce no coração aquela ganância: quero ter, quero possuir, quero isso o quê. Não, Deus tem uma porção para cada um, irmão, debaixo dessa terra. Procure conhecer em Deus qual é a sua porção. E quando Deus te der, seja feliz com ela em nome de Jesus. Não arrume nenhum mal maior para a sua vida. Amém. Amém? Amém. Aí continua dizendo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se do que, irmãos? Da fé. E atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, faça o quê? Fuja de tudo isso e busque a justiça, A piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Quantos entendem? Digam amém. Amém. Amém, queridos? Então o Senhor é bom para todos. Você pode declarar: diga, o Senhor é bom para O todos. Senhor é bom para todos. Sabe o que o salmista diz? Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai, tem que fazer prova. Não tem como eu dizer: o Senhor é bom se eu não provar. E não é tentar o Senhor, é provar de Deus, né? É entrar em intimidade com Ele, provar quem Ele é. E aí ele completa dizendo: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que você encontre refúgio no Senhor, que você descubra a bondade de Deus, a misericórdia que dura para sempre, amém? E a fidelidade que se renova de geração em geração, em nome de Jesus. Amém. Faça do Senhor o seu contentamento. Amém. Qual é a segunda coisa? Glorificamos a Deus com a nossa maneira de viver e as nossas obras. Então a palavra de Deus diz aí, Colossenses 3, 23 e 24. Eu tenho que lembrar que eu tenho que sair da frente, senão vocês vão ler, né? Alguém me falou isso. Tudo que fizerem, seja em que, irmãos? Palavra ou em ação. Crie e falar isso na tua Bíblia. Tudo que eu fizer nessa vida, seja falando, seja fazendo. Ação é fazer. Então tudo que eu fizer em palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. De novo, tudo o que fizer, façam de todo o coração.
Não faça de mau agrado. Não faça por obrigação. Paulo ensina uma coisa lá em 1 Coríntios 6. Se você fizer por obrigação, você não está fazendo mais do que a lei determina. Você é obrigado a fazer isso, ó. E aí você vai lá e faz por obrigação, você não tem recompensa nenhuma. Então faça de todo o coração. Faça com generosidade. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. E o que vai acontecer? Sabendo que o Senhor é quem recompensa, gente. Amém. Não é homem que te recompensa. É verdade. Quem move o coração do homem e reis é quem é o Senhor. A pessoa não vai te abençoar porque ela é boazinha, não. Deus move o coração dela por tua causa. Amém. Ou porque alguém está orando tanto por você, que Deus vai mover o coração a favor de você. Amém, gente? Amém. Né? Então, assim, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É interessante que Paulo fala muito sobre isso, né? Em Efésios ele vai falar sobre isso. Também com Timóteo ele vai falar sobre isso, sobre a relação, sobre todos os nossos relacionamentos, família, marido, mulher, pais e filhos. E ele vai falar também a relação servo e senhor, que é a relação empregado-patrão, patrão-empregado. Ele fala, ó, vocês andam e se relacionam uns com os outros, você não pode se relacionar de qualquer jeito, vocês têm que se relacionar como se estivesse se relacionando com Cristo. Você não está se relacionando com um empregado, você está se relacionando com alguém que pertence a Cristo. Você não está se relacionando com um senhor qualquer. Agora, ô bispo, mas o meu chefe, ele não é convertido. Aliás, ele é uma desgraça. Eu tenho até o ódio dele, então passe a amá-lo em Cristo. Passe a fazer o seu trabalho como se estivesse feito para o Senhor. Poxa, eu faço de tudo, o cara não me reconhece, o cara só me persegue. Faça o seu trabalho, dando graças a Deus como se fosse ao Senhor. Quem vai te honrar é o Senhor, não é Ele? Amém? Amém. O mesmo serve para a família, serve para o lar, serve para todo mundo. Porque, querido, a gente honra a Deus com a nossa maneira de viver. Daniel capítulo 1, quando eles chegaram ali na Babilônia, eles poderiam ter se revoltado no coração deles, mas a palavra diz que eles foram se preparar. E eles estiveram ali um tempo de preparo, e quando o rei os chamou, diz que o rei achou aqueles meninos em toda a matéria de sabedoria e inteligência que o rei fez perguntas, eles eram 10 vezes mais sábios e inteligentes. Mas eles poderiam ter se rebelado. Sei porque Deus permitiu isso na minha vida. Agora também, não vou orar mais. É o seguinte, já que eu vou para a Babilônia, vou viver os valores da Babilônia, tá certo? Não, cara. Eles não se rebelaram no coração deles. Pelo contrário, chegou lá, eles se entregaram ainda mais ao Senhor, mesmo eles não tendo culpa naquilo. Eu não mereço isso. A gente não fala isso? Eu não mereço pagar pelos outros. Você não merece, mas por amor a Cristo, você vai fazer o que tem que fazer. Entendeu isso? Amém. Em nome de Jesus. Ninguém merece sofrer, irmãos. Mas por amor a Cristo, nós sabemos, somos entregues ao sofrimento e à morte todos os dias. A mesma coisa depois de Daniel. O que os caras acharam de Daniel? Cabra honesto esse, viu, meu? Esse cara tá aí, ele tem todos os tesouros da Babilônia na mão. Esse cara podia tirar um pouquinho daqui, tirar um pouquinho dali, o rei nem ia saber, porque ele controla tudo. E os caras fizeram contas, fizeram sindicância, fizeram não sei o que, e laudos. Cara, não está faltando um centavo nessa desgraça desse relacionamento para a gente acusar esse cara. Vai ser honesto assim lá no céu. É isso que o mundo precisa, irmãos. Achar na gente pessoas incorruptíveis. Não pessoas que têm preço. Não pessoas que negociam. Obras que nós fazemos são transparentes. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e coma da sua porção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então veja, eles tinham todos os motivos, mas não se esconderam por trás disso.
Eles foram servir a Deus com excelência. E eu te pergunto, quais são as tuas obras? Aquilo que você tem feito. Obras é aquilo que a gente faz. Fazem com que você manifeste no mundo o brilho de Cristo. O que a sua família diz de você? Seus vizinhos. Esse cara aí, ó, parece que tem um rei na barriga e diz que é crente. Não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma verdade. Entra na igreja, parece uma múmia, porque parece que está toda enfaixada, não consegue se mexer para o lado, nem estender a mão, tá? Porque aí entra, aí depois sai, uma múmia. Peraí, irmãos. O que nós estamos fazendo que glorifica a Deus? Amém? Amém. Ele está assim, eu estou assim para ele chegar. O que nós estamos fazendo, irmãos? Jesus, ele diz assim, Mateus 5,17. Pode repetir comigo? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como é que os homens vão glorificar a Deus? Se eles não conhecem a Deus. Mas se eles conhecerem em você, você sendo exatamente, não é, isso que nós estamos sendo ministrados, revelando a glória de Deus, eles vão conhecer o Senhor na sua vida. Por isso a sua luz deve brilhar. Amém? Amém. Que brilhe a sua luz. Em nome de Jesus. Amém. A terceira e penúltima coisa. Com muito fruto, diga, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Com Deus. muito fruto Com muito fruto na minha vida. na minha vida. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus fala assim, Jesus ele diz assim, ó, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Tá aí? Tá, né? Hoje eu não saí da frente, mas agora não saí da frente, mas vocês leram, leram? Amém. Então, como que Deus é glorificado? Pelo fato de quê? De você dar muito fruto. Obra é aquilo que eu faço. E fruto é o quê? Aquilo que eu dou, que sai de mim. Eu dou para alguém. Então a gente precisa entender que frutificar aqui, irmãos, frutificar é dar frutos, é produzir frutos para Deus e para as pessoas. Amém? Amém. Deu para entender? Amém. Frutificar é o quê? Dar frutos para Deus e para as pessoas. e para quê? As pessoas. Na verdade, o correto seria assim: frutificar para Deus em favor das pessoas. Em favor das pessoas. E é isso que Deus espera. Daniel ali na Babilônia, tudo aquilo que ele fez favoreceu a sua geração. Daniel 10, ele vai orar porque ele viu que a sua geração estava perdida debaixo de uma promessa de Deus. Ele vai orar para que aquela promessa se cumpra. A posição que ele ocupava, ele e seus amigos ocuparam, por um tempo, foi um privilégio na vida do povo de Deus. Então a gente tem que aprender a frutificar, não é? Para Deus em favor das pessoas. Você tem que gerar frutos. Frutos é aquele que vai sair dentro de você. A palavra de Deus fala o quê? Todo mundo conhece, mas eu quero perguntar para você. Gálatas 5:22, vamos lá. O fruto do Espírito é amor. Você glorifica a Deus com esse fruto do amor em favor das pessoas? Você ama as pessoas? Ah, bispo, tem dificuldade de amar as pessoas, porque tem umas, viu, que ó, é melhor a gente já pegar e enxotar logo. Não, amar as pessoas. Deus nos ama incondicionalmente. Depois fala sobre alegria, sobre paz, sobre paciência, ser amável, ser bondoso, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio. Quando é que você tem domínio? Quando é que você precisa exercer domínio próprio, irmãos? Quando alguém tira do sério. É ou não é verdade? Sim ou não, Ana Maria? Quando vem aquele endemoniado. Quando parece que tem dia que Satanás conseguiu levantar um pelotão contra você. E aí você já quer entrar na carne com todo mundo. E aí você precisa exercer o quê?
Domínio próprio em favor das pessoas. Exercer amor, perdoando. Ai, bispo, mas é que dói. Ai, dói sim, irmão. Vocês pensam que eu também não sinto algumas coisas que fazem comigo? Mas Deus manda eu frutificar. Você frutificar. Paulo vai dizer ainda aos Coríntios, né, aos irmãos de Éfeso 5:9, ele fala assim: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Diga comigo: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, em toda bondade. Não pague o mal com o mal. Ah, bispo, mas dá vontade. Você pode ter a vontade, mas não pode pagar. Amém? Assim como chega a política, você tem vontade de não pagar, mas você precisa pagar, né? Não vou pagar o mal com o mal, porque é isso que o diabo quer. Não vou pagar o mal com o bem, em nome de Jesus. E se se tratar de uma pessoa, quando você paga o mal que ela te faz com o bem, a palavra diz que isso vira um fogo na cabeça da pessoa. Então pague o mal com o bem. Seja justo, ainda que seja um injusto com você. Amém? Amém. E qualquer outro, justiça e verdade. Seja verdadeiro. Se há um tempo para poder falar daquela verdade, encontre o tempo, mas nunca deixe de falar a verdade, porque a verdade liberta. Para quem quer ser liberto? Amém. Amém? Amém. A verdade liberta para quem quer ser liberto, mas a verdade nunca pode deixar de ser dita. Amém? Amém? E a última coisa, com inteira consagração. Como glorificamos a Deus? Com inteira consagração. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus aonde? No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Essa tua vida não pertence a você, e você vive ela como se ela te pertencesse. Você faz o que dá na teia porque você acha que tem controle da sua vida. Você não tem, sua vida não é sua, a vida não é nossa, irmãos. Apalpa seu corpo aí, qualquer parte dele, e fala assim: esse corpinho não te pertence, mas pertence a Deus. Mas pertence a Deus. Amém? Pertence a Deus, gente. O que você anda fazendo com o teu corpo? Como é que você se alimenta? Come um monte de tranqueira, porcaria. Esse jejum é bom porque está ensinando a gente comer coisas boas. Depois você fica mal porque seu corpo começa a reagir a um monte de enzimas e tranqueiras que você coloca no seu corpo. O que você faz com o seu corpo? E a palavra diz que o corpo e o espírito pertencem a quem? A Deus. Diga: eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Você quer pertencer a Deus? Amém. Então se consagre. Eles fizeram uma escolha sob risco de vida. Lembra o que Nabucodonosor disse para os três? Vocês preferiram perder a vida do que dar culto a outro Deus. Isso é consagração, é separação a Deus. Eu sou separado para a glória de Deus. Eu não estou aqui para a glória de homens, nem a minha própria glória. Eu estou aqui para a glória de Deus. Santificação é isso, irmão. Separação é santidade. E a igreja precisa acordar sobre isso, porque hoje em dia prega-se pouco sobre santidade nas igrejas. Você tem o direito de ser feliz, eu tenho, mas dentro dos princípios da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, vocês devem saber o evento lá do bezerro de ouro, não sabe? Lembram ou não? Né? E aí quando Moisés desceu do monte, hoje não teve louvor, você tem que ir embora mais cedo, né? Já termina, tá bom? Quando Moisés desceu do monte, ele viu a idolatria e Deus falou: tem contaminação no meio do povo. E aí isso foi lá em Êxodo 32, e no versículo 29, Moisés deu a seguinte ordem: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Sabe o que eles fizeram? Moisés deu uma ordem: cada um de vocês que são pelo Senhor, pegue a sua espada, entre na sua tenda e mate todo aquele que se consagrou.
seja pai, seja filho, seja parente, seja o que for. E eles foram, segundo a palavra de Moisés, e eles fizeram isso. Por isso Moisés está dizendo aqui, cada um deles naquele dia foi contra, não poupou o seu filho ou o seu irmão. É duro isso, né? Alguém entrar em casa e matar o próprio filho. Tá deitado com quem aí? Ah, tô deitado com a mídia aí. Pá, matava os dois. Matou os dois. Pá, não tinha bala naquele tempo ainda, irmãos. Foi a expressão de falar. Matou os dois, irmãos. Irmão matando irmão. O que é isso? É o meu nível de consagração. Ninguém tem que matar ninguém, mas nós estamos falando de posicionamento do Senhor. Estou pronto a obedecer a Cristo do que a alguém que eu mais ame nessa terra. Estou pronto a obedecer a Cristo e talvez desapontar a pessoa que eu mais ame, mas importa agradar a Cristo do que aos homens. Isso é sério, viu? A maneira que nós precisamos encarar o Evangelho. Jesus, ele diz uma coisa interessante em Mateus 10, de 32 a 40. Vamos abrir aí para a gente ler? Eu estou encerrando já. Então Jesus, espera aí, deixa eu ver se eu coloquei. Isso, Mateus 10, 32 até o 40. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ah, você é crente? Não. Você crê em Jesus? Não adianta depois você falar, Senhor, me perdoa. Foi a ocasião, Senhor. Eu estava sob pressão. Jesus está dizendo, se você negá-lo diante dos homens, Ele vai negá-lo diante dos céus. Amém? Amém. Mas eu sirvo a Deus tantos anos, Deus conhece meu coração. Jesus está dizendo sério. Não adianta. Negou-me, eu também nego. Amém? Amém. Não pensem que vim trazer a paz, trazer paz à terra. Não vim trazer paz não, mas eu vim trazer o quê? A espada. Aonde? Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Lascou. Eu oro a bênção na família, está dizendo que os meus inimigos são da minha própria família. Já vou concluir, vamos adiante. Aqui está, na verdade não precisa nem falar, aqui está a resposta. Ó. Porque quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, vai perder. Quem ficar procurando salvar a sua vida no seu dia a dia. Mas quem por minha causa perder a própria vida, a encontrará. E 40. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Amém. Como é que a minha família vai virar um pé de guerra? Às vezes isso dá uma questão de que o filho se converte e o pai, acho que eu falei até isso aqui outro dia em alguma ocasião, e o pai não aceita a conversão do filho. Um dos cônjuges se converte, o outro não aceita. O que temos aí? Uma espada no meio. Não, você vai começar com esse negócio de Jesus? Vou dar um exemplo aqui, irmão, e é sério. Se você ficar com esse negócio de Jesus, então eu vou me separar de você. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, mas eu amo tanto esses olhos azuis com esse cabelo, Jesus. O Senhor me perdoa aqui no meu coração, eu te amo demais, mas eu não posso perder essa pessoa, eu não sei o quê. Gente, você está entendendo que o Evangelho é muito mais profundo do que a gente pensa e imagina na nossa vida? O Evangelho é escolhas. E a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos escolhendo pelo Senhor. Tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Mas há uma verdade também, onde há consagração, há livramento. Onde há consagração, há também
também há prosperidade. Também há a bênção dos céus em nome de Jesus. Amém. Daniel viveu ali, e tanto ele, você viu que o final daqueles 3 amigos, Nabucodonosor pegou e os encarregou dos melhores cargos que havia na Babilônia. Daniel ocupou o cargo principal no império de Dario e também de Ciro, que foram os reinos consequentes um após o outro, Babilônia, Persa, e depois o Medo e depois os persas. Deus colocou ele em lugar de honra. Deus quer te colocar em lugares de honra. Amém. Deus tem patamares maiores para a sua vida em nome de Jesus. Moisés, lá em Êxodo 19:10, diz que o povo queria a presença de Deus e estava lutando contra Moisés, e Deus falou assim: eu vou descer no meio do povo, mas diga ao povo que se consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes. Por quê? O povo tinha que estar consagrado para que a presença de Deus viesse e estivesse no meio deles. Quando você está consagrado, a presença de Deus vai com você aonde você for em nome de Jesus Cristo. E eu te pergunto, tem como alguma coisa dar errada quando Deus está com você? Não tem. Deus disse para Josué: manda o povo se consagrar e santificar, porque amanhã eu farei maravilhas. Deus quer fazer maravilhas na sua e na minha vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Olha o que diz o último texto. Ele diz assim, ó: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Como que a terra vai se encher da glória do Senhor? Tipo o mar, né? O mar que traz uma inundação, as águas que enchem o mar. Como que a terra vai tomar conhecimento da glória do Senhor? Quando se levantar os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém. E é isso que Deus quer de nós, que nós temos uma vida que o glorifique, queridos. Então eu queria que você curvasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos. Você quer